A gente vai pegar o exemplo do pulmão. A frequência ideal do pulmão humano é 220 Hz, tá certo? Então, o pulmão, ele vibra a 220 Hz naturalmente. Quando a gente fica triste, quando a gente tem uma tristeza, o órgão de choque que a gente chama, o órgão que vai ser primeiramente impactado, é o pulmão. E aí, ele passa a vibrar a, por exemplo, 150 Hz. Ali por conta, eu falo que ele gentilmente absorve aquela tristeza. E ele passa a vibrar a 150 Hz. Estou dando um exemplo do 150, tá? E ele se reestabelece, né? Acontece a homeostase, ele acaba entrando em equilíbrio novamente. Mas aí a gente sofre uma outra tristeza. Então, ele vai desaprendendo a vibrar a 220 Hz. Ele vai desaprendendo. Então, você tem um pulmão... E aí, o que acontece, né? Ele vai adoecendo. O órgão não vibrando, né, na frequência ideal, ele adoece. Então, você tem uma gripe, você tem um resfriado, você tem, um caso mais grave, uma bronquite, uma bronquiolite, uma pneumonia. Tá certo? Ok? Então, o quântico, o modulador frequencial, ele é esse mensageiro. Ele tem ali nele a frequência de 220 Hz. Tá certo? O Respirium, por exemplo, que é a frequência do pulmão, ele tem 220 Hz. Então, quando você toma um gole daquela água com o modulador, é tipo assim, chegando um recadinho pro corpo, ó, pulmão, 220, beleza? Aí ele vibra 220. Ele volta, ele reaprende a vibrar 220 Hz. E aí, um órgão vibrando na frequência ideal, na frequência correta, ele expurga naturalmente toda e qualquer patologia, toda e qualquer doença. Ok? Então a gente não tem, por exemplo, um frequencial para câncer, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Ah, a pessoa tem câncer. A gente até tem frequencial de reorganização geral, mas eu vou perguntar para você, em qual órgão? Ah, é no pulmão, ou no pâncreas, ou no estômago, ou no intestino, enfim. Aí a gente entra com a frequência do órgão, porque o órgão na frequência ideal, ele próprio se regenera, ele reestrutura e ele expurga toda e qualquer doença.